Buenos dias, diretamente de Zumbilândia, Costa da Lagoa, Florianópolis, para a capital do Brasil, para a capital do mundo. Qual é a capital do mundo? Muitos pesquisadores envolvidos, tudo que tem lá tem aqui, ou será tudo que tem aqui tem lá? Vamos às notícias de hoje relacionadas com as instituições públicas da nossa capital. Convenhamos que os interesses institucionais não têm sido de proteção à criança, de proteção à família, e o empenho do setor investigativo não tem sido favorável a uma investigação contundente que leve a esclarecer os fatos. O setor de inteligência da Polícia Civil, como eu tenho denunciado em vários vídeos e inclusive sido processada pelo policialesco em questão, que, como bem orientado ontem pelo colega investigador, continua naquela unidade de delegacia, colocando inclusive o trabalho de outros colegas em risco se não estiver disposto a colaborar com a verdade. Teve autonomia para invadir minha casa, sem mandado, sem papel nenhum. Teve autonomia para usar daquela delegacia para promover o terrorismo de 2018, forjado por ele e pelos parentes dele, supostamente parentes dele, mas não teve autonomia para dar respostas contundentes para o Ministério Público, quando enviou papéis de putinhas maconheiras, degradantes, de canalhas, de politiqueiras baratas, de grupos terroristas stalking, que continuavam o terrorismo iniciado naquele ano. Seus canalha, vocês não vão conseguir desassociar o que foi feito na casa do Coquinha contra a família com o que foi feito aqui neste ponto 15. Bem como vocês não vão conseguir tirar de cima de prefeitura, de estado, as responsabilidades por ter sequestrado o Renato para um tratamento que ele não queria, que não era o tratamento principal, mas os médicos do Brasil acusam de ser o tratamento principal, devido a punição contra a liberdade de escolher seu tratamento. Porque as canalhas do conluio da químio, elas dizem assim, é isso que temos, e é obrigatório. Por que todos os assuntos estão conectados? Porque existiu uma tentativa de eliminar o paciente na instituição que estava para salvá-lo, supostamente salvá-lo. Isso houve. E por mais que o senhor investigador diz que vários fatos estão sendo apurados, e eu sei que são a maioria deles contra a minha pessoa, contra a mãe de família, porque a única coisa que o Estado totalitário corrupto faz é cair para cima da mãe de família. Não teve avaliação social, nem interesse de conselho tutelar de nenhum desses vagabundos de instituição infantil em todos os momentos de anos de tratamento particular. Não teve. Não lhes dou nenhuma autonomia para invadir a minha jurisdição agora e querer fazer picadinho da família como fizeram na década passada. Ainda mais mediante a espionagem da ABIN, da polícia,
do setor investigativo está sendo usado para revanche de policial magoadinho, canalha pra caramba, que não é capaz de aguentar a verdade, não é capaz de aguentar mais de 1000 vídeos. Eu tive a hombridade de vir aqui falar a verdade nas redes, trabalhar sozinha na saúde, sozinha, aqui na minha jurisdição. E não é agora o birosqueta ficar de papagaio de presépio atrás do investigador, assim, como se ele tem alguma autonomia e conhecimento para falar desse assunto. O Ministério Público cagou no peidar quando ficou mandando denúncia, acusação de posicionamento de cachorro. Isso é um absurdo, isso é prova contundente dos absurdos que foram feitos contra a família usando instituições. As pessoas que trabalham lá dentro eram conscientes do que estavam fazendo, exatamente conscientes, quando estavam deliberando mandados contra a mãe de família, fazendo de qualquer modo ela perder o réu primário dela, como diz a colega ontem, a maluca do pedaço, na live dela. Por que a intenção de fazer isso com a mãe de família? Por que a intenção de mostrar para a sociedade da Costa da Lagoa que o Bita Hamilton policialesco estava processando-me e dar asa para as canalhas voar? E dar asa para os conluios Talking voar? Para que isso? Para prejudicar a família e as crianças. Prejudicando-nos, sairíamos nós do lugar e tudo continuaria a mesma porcaria de sempre. Os atos terroristas das instituições são contundentes, são verossímeis, são implacáveis, são irretratáveis. Por mais que aquele delegado queira se retratar, não é possível se retratar mediante a proporção que a porcaria tomou e mediante o objetivo de danificar aquela criança. Exatamente como na década passada, quando os vagabundos de Concórdia trocavam o delegado cada 15 dias para ninguém conseguir fazer um bom trabalho. A escrivã Denise tinha que se virar nos 30. E ainda diziam que era estratégia. No final eu entendi a estratégia. A estratégia era liberar a estrupiadora, botar um conluio, dizer para a mãe um conluio do juiz Jefferson Osvaldo Vieira, do Alessandro Argenta, dizer que a mãe ia ter que se contentar com isso, porque senão estavam tentando uma condenação. Quem estava tentando? A seita do amante da estrupiadora, que estava envolvido até a redondeta, mas não queria ser denunciado? Sobre premissa de ser um dos donos de Concórdia? Porque lá, igual aqui, era assim que funcionava. E agora, quem é o dono das campanhas de vacina? O dono das campanhas de publicidade? O dono que pega o dinheiro e distribui para lá e para cá do estado de Santa Catarina? É o Jorginho? Não! É uma cúpula onde o Jorginho não é nada. E se essa cúpula prestasse, todas as instituições estavam trabalhando para prestar serviço adequado para essa mãe de família e que todos os culpados, desde a década passada, sejam inquiridos e condenados. Vocês acreditam que esse seria o interesse dessas pessoas? Como eu disse ontem para o investigador, eu acredito em pessoas. Será que temos pessoas competentes e boazinhas neste nível, alto padrão de sociedade,
que usa o direito real para fazer justiça, seja uma década, seja 2 décadas depois. Não existe parei de lutar na década passada ou na outra década desse assunto, porque afinal o Serginho está fazendo 16 anos. Essa luta não acaba nunca, não vai terminar nunca, como eu disse para o meu amigo. E as impressões sobre as instituições e sobre a justiça são essas que eu estou colocando aqui. Para que medidas coercitivas? Para mãe de família. Porque, de novo, algum canalha da promotoria ou algum canalha dessas instituições vai simplesmente dizer, igual o promotor Alessandro Argenta, que o processo não é da mãe de família, é do Ministério Público. Ó, para vocês, o Ministério Público. O processo era da mãe de família contra a estupiadora e o seu acompanhante que não foi investigado. E os canalhas protegeram e os canalhas repetem a operação achando que não usaremos as ferramentas que nos resta, que não gastaremos a última gota de sangue desse corpo para amputar a vocês a responsabilidade. Qual responsabilidade, Meg? De cuidar o seu filho? Não! A responsabilidade de cuidar o meu filho era minha. Selecionei aquela vadia com bons critérios, olhando como era a filha dela. Que bem criada estava a filha dela. Nenhum motivo para amputar danos sobre a mãe de família, como fez aquele vagabundo do Jefferson Osvaldo Vieira, que era mais fácil avaliar o meu cabelinho colorido do que cumprir sua missão como juiz. Canalha, vendedor de sentença, vendedor de sentença. Se vira, se vira, se vira, se vira. Fez seu trabalho sujo, aguenta o repuxe. Porque eu dei meses e meses suficiente para o canalha aparecer e ser suficiente de falar a verdade do que aconteceu naquele tribunal. Como testemunha do que eu digo nas redes. Se isso não fosse suficiente, o senhor Hamilton Birosca da Silva segue o padrão de compilação com aquela unidade e mantém os traços do que foi feito contra mim, usando a própria comunidade. E ontem eu pergunto se o cidadão canalha está dentro da unidade. Aonde está o canalha? Dentro da unidade. E eu vou esperar que vão fazer um ótimo trabalho? Eu vou ficar aqui feliz que abriram uma investigação 6 meses, 7 dias e algumas horas depois dos fatos? Porque um monte de coisa está sendo apurada. A única coisa que vocês têm que apurar é a limpeza do puteiro narcocapitalista e dos funcionários públicos envolvidos no sequestro planejado dos nossos filhos, para dizer que estão fazendo uma coisa boa para a proteção de criança. Isso não é proteger criança. Isso é a condenação máxima aos pais. Isso é querer limpar a bundinha do juiz Jefferson Osvaldo Vieira, que depois virou o quê? Desembargador, sei lá o quê, não me interessa. Esse cara não vale a caneta que escreve. Se não fosse mais possível piorar a situação do judiciário podre de Santa Catarina,
Temos toda aquela pasta que eu tenho lido e vou ler de novo. Vou começar hoje a ler de novo. Sobre outro ângulo. Como que fizeram os mandados e coacionaram contra a mãe de família dia após dias por mais de 6 meses consecutivos de intensos oficiais de justiça na porta da minha casa, enquanto nada acontecia com as bandidas, que também ganham de algum lado, ou do partido mais querido dos protetores às mulheres, que não protegem mulher nenhuma, e desses grupos infiltrados na instituição para prejudicar pessoas e não para fazer justiça. Ou um investigador bem intencionado vem chamar-me de bucha na porta da minha casa, fazer conluio com vizinhos, como se estivesse protegendo-los, debaixo das câmeras, e ainda vai lá me processar depois que eu falo mal dele na internet. Não, eu na internet, ó, beijinho pra você, é só beijinho. Eu já vou compartilhar aí nas telas o que aconteceu com o Conselho Tutelar. Vou compartilhar aí nas minhas páginas do salão. E eu tenho que encerrar esse vídeo agora porque eu estou limitada. O Google limita o espaço de fala da gente. O Zuckerberg me censurou por 4 anos para não falar da verdadeira saúde. E todos vão pagar por isso, de alguma maneira. Eu lhes garanto. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.